Nós estamos estudando o livro de Neemias, o texto de Neemias, o texto sagrado de Neemias, falando sobre recomeçar. E algumas pessoas que estão aqui a primeira vez, eu queria só te situar, tá bom? Eu queria só dizer algumas coisas que são importantes. E um dos valores dessa igreja, o primeiro valor dessa comunidade, está num banner, está em algum lugar por aí, que ela é uma igreja bíblica. O que isso implica? Isso implica que toda reunião nossa, nós vamos abrir a Bíblia, amém? Estão comigo? Nós vamos abrir a Bíblia, tá joia? Nós vamos abrir a Bíblia. E nos adultos a gente não vai fazer isso, mas nas crianças a gente vai fazer isso. Então eu queria te incentivar, pai, papai, mamãe, titio, vovô, por aí, nós queremos o seguinte: domingo de manhã as crianças não têm culto, elas têm escola bíblica, tá bom? E na escola bíblica, eu queria que você incentivasse o seu filho, sua filha, sobrinho, quem quer que seja, a trazer a Bíblia de papel, tá bom? A Bíblia, tá bom? Se alguma criança não puder comprar Bíblia, nós vamos ter um estoque de Bíblia, a gente vai dar de presente, tá bom? Mas eu queria que você incentivasse as crianças a carregar a Bíblia. Vocês entendem o simbolismo disso? Dá para entender o simbolismo disso? Não é uma questão de religião, é uma questão da criança ter contato com a Bíblia, pegar na Bíblia, tá bom? Saber procurar o texto bíblico, tá bom? Ela vai aprender a procurar o texto bíblico, ela vai manusear o texto, e claro, conforme o tempo vai passando, a gente tem dispositivos da tecnologia que talvez não precise mais do papel e está tudo bem, tá? Mas enquanto criança, na idade de formação, a gente vai incentivar isso, tá bom? A levar a revistinha, a Bíblia, para que possa abrir o texto e saber manusear o texto, e aí a gente pode incentivar essas crianças a lerem a Bíblia, a crescerem na fé que há em Cristo Jesus. Papai e mamãe, nos ajude, tá bom? E se você está nos corredores e você percebe que tem uma criança que não tem condição, por favor, nos avise, tá bom? Por favor, nos avise, que a gente quer que todos tenham acesso à Bíblia. Agora, você que é adulto, não, você pode abrir no celular, no tablet, aí já é mais tranquilo, tá bom? Você já é maduro, sem problema nenhum, vai ser projetado aqui e a gente vai caminhando nesse sentido. Feche seus olhos, vamos orar, e eu queria que você, em oração, orasse assim a Deus: Deus, uma palavra para mim nessa manhã, uma palavra, peça para Deus. E talvez eu sempre faça essa oração na minha mente, e eu digo assim: Senhor, som do meu coração. Se há algo no meu coração que desagrada ao Senhor, tira do meu coração. Tira do meu coração para que eu possa ouvir a sua voz. Uma palavra para a gente nessa manhã. Ora a Deus. E você pode também orar por aquele que vai pregar a palavra. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa usá-lo para a glória de Deus. E eu e você possamos sair daqui melhor do que entramos, mais parecidos com Cristo Jesus. Esse é o desafio. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Neemias capítulo 2, viramos a página, Neemias capítulo 2, falando sobre recomeçar. No capítulo 1, Neemias, esse alto funcionário do serviço medo-persa, lembra do texto que lembra a profissão de Neemias? Vamos fazer uma revisão aqui, vamos fazer um checklist aqui, né? Neemias era jogador de futebol do Corinthians, digital influencer ou copeiro do rei? Vocês sabem, ele era copeiro do rei, e basicamente a ideia do copeiro do rei era aquele que preservava a vida do rei. Tudo que o rei fosse comer ou beber, Neemias experimentava primeiro. Lembre-se que Neemias, ele não é persa, ele é judeu. E quando a gente fala judeu, a gente fala de Judá, reino do sul. E aí, Neemias, ele fez parte daquela turma que foi deportada quando a Babilônia chega no reino do sul e deporta, eles são levados cativo. Foi uma fase terrível, onde o profeta Jeremias dizia que era preferível morrer de morte de espada do que morrer pelos babilônicos. Era um negócio terrível. E aí
esse Neemias agora, ele tem uma carreira bem consolidada, ele é um alto funcionário do poder real do Império Medo-Persa, e aí um dos seus irmãos, chamado Anani, vai até Suzã, a casa de inverno do imperador, chamado, um nome bem feio desse imperador, né? Chamado Atarxerxes. E ele chega lá a 1.500, possivelmente 1.500 quilômetros de distância, e Anani diz que Jerusalém está em ruínas. E Neemias entristece o coração dele, a ponto de que o texto do capítulo 1, no versículo 4 e 5, vai dizer que ele sentou, chorou, jejuou e orou ao Deus dos céus. A informação chega para Neemias, de acordo com Neemias capítulo 1, versículo 1, no mês de novembro ou dezembro. Neemias vai orar de novembro até abril do outro ano, buscando discernimento de Deus. E eu disse, repito, que de vez em quando Deus nos visita e Deus nos dá uma bênção que a gente não deseja, a bênção da instabilidade. De repente a nossa vida está muito boa, de repente a nossa vida está redondinha, tudo acontecendo ali certinho, planejado, e de repente Deus tira algumas coisas. De repente Deus tira a estabilidade que nós procuramos, e Deus nos abençoa com uma bênção que a gente não quer muito, a bênção da instabilidade. Cito Rubem Alves numa das suas crônicas. Numa das suas crônicas, Rubem Alves tem uma crônica que diz que ostra feliz não produz pérola. A pérola dentro da ostra, ela é gerada com um grão de areia. O grão de areia entra dentro da ostra, e aquilo vai machucando a ostra por dentro, e aquilo vai passando, e vai juntando alguns compostos, e aquilo no final vira aquela pérola linda. Mas para virar aquela pérola linda, a ostra sofreu. De vez em quando Deus quer gerar algumas coisas em nós, nesse mundo que é caído, que é jaz do maligno. E de vez em quando Deus nos abençoa com uma bênção que a gente não deseja, que é a bênção da instabilidade. E aí nesses momentos a gente não tem recurso financeiro, as nossas emoções ficam confusas, o nosso psicológico parece que dá um nó, e a única coisa que a gente precisa fazer é aquilo que a gente cantou: descansar nos braços do Senhor. Descansar nos braços do Senhor, porque é nesses momentos que Deus produz pérolas na minha e na sua vida, na minha e na sua vida. A partir disso, agora, Neemias vai usar sua influência, e agora eu chego no capítulo 2, no verso 11, até o verso 20, que é a nossa reflexão nessa manhã sobre recomeçar. O texto sagrado de Neemias, capítulo 2, do verso 11 ao verso 20, eu leio na NVI, vai dizer o seguinte: cheguei a Jerusalém, depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos, eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava outro animal, além daquele que eu estava montado. De noite saí pelo vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, e as suas portas haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte, do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Qual animal que ele estava? Cavalo, lembra disso? Tinha tanto escombro, que o cavalo não conseguia passar pelo escombro. Mas perceba que ele está sozinho, ele não está falando nada para ninguém. O texto vai continuar e vai dizer: os oficiais não sabiam onde eu tinha ido, ou o que estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais, e aos outros que iriam realizar a obra. Então ele disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram derrubadas pelo fogo. Venham, vamos construir o muro de Jerusalém, para que não fique mais nessa situação humilhante. Também lhe contei como Deus, preste atenção nessa frase, como Deus tinha o quê? Sido o quê? Bondoso. Como Deus tinha sido bondoso. Marque essa frase. Como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei tinha me dito.
E eles me responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para esse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o Amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Então lhes respondi: o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém e em sua história. Não há nada memorável que favoreça vocês. Essa ideia de recomeçar, a gente precisa observar alguns fatores, alguns pontos nesse capítulo 2, que são essenciais para que a gente entenda que a boa mão de Deus possa ser conosco. Lembra que Neemias está dizendo: Deus tinha sido bondoso comigo, lembra? Deus tinha sido bondoso. Eu e você queremos que Deus seja bondoso conosco, correto? A gente clama a Deus para que Deus não tire a boa mão dele sobre nós. E agora no capítulo 2, Neemias vai dizer algumas coisas que Deus produziu na vida dele para que a bondade de Deus estivesse nele, para que fosse evidente aquilo que ele estava fazendo, que aquilo tinha a bondade de Deus. Lembra que do capítulo 1 ao capítulo 10, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, Neemias vai usar a sua influência diante do rei. Ele vai conseguir material para construir os muros, vai conseguir cartas para poder atravessar territórios doravante proibido. Ele vai usar o seu network para o avanço do reino de Deus. Dá para entender isso? É isso que ele está fazendo. Ele vai usar a sua influência para isso. E aí, algumas coisas acontecem na vida de Neemias. A primeira coisa que eu queria que você decorasse é que Deus promove a restauração, a reconstrução, quando pessoas se colocam à disposição para cumprir o seu propósito. Então, a palavra aqui, chave, é quando que a boa mão de Deus é com a gente? Quando o nosso coração está disposto a fazer a vontade de Deus, amém? É isso. Quando o meu e o seu coração está disposto a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Preste atenção que Deus tira coisas valorosas, aparentemente valorosas, da mão de Neemias. Um bom emprego, uma boa carreira. E agora, Neemias, às vezes eu fico imaginando Neemias com um cavalo em cima dos escombros. Eu acho que ele olhou aqueles escombros, isso sou eu, tá? A Bíblia não fala, tá? Sou eu que estou falando, tá bom? A Bíblia não fala, mas eu acho que às vezes Neemias estava andando no meio dos escombros, conforme o texto está dizendo, e Neemias viu aquela situação, ele disse assim: bendita a hora que eu fui ouvir Anani. Por que eu fui ouvir Anani? Olha a enrascada que eu me meti. Você já teve essa sensação? Por que eu fui me envolver nisso? Mas eu quero que você entenda o seguinte: Deus quer fazer algo aonde eu e você está. E quem é o instrumento que Deus vai usar para fazer aquilo que Ele quer fazer aonde você está? Você. Você já reparou que em alguns momentos da nossa vida, nós somos a resposta da oração que nós estamos fazendo para Deus? A oração que Neemias fez para Deus, ele foi a resposta. Deus quer transformar a sua família. Quem que Deus vai usar para transformar a sua família? Você. Sabe, a gente fica assim: Deus, transforma a minha família, muda o meu marido, faz isso, manda alguém, transforma o meu ambiente de trabalho, transforma a minha cidade. A gente não vai transformar a cidade de São José dos Campos, essa bela cidade, só assistindo o culto. Quando a gente sai daqui, a Bíblia diz que eu e você somos sal da terra e luz do mundo. Use aquilo que Deus está lhe dando, a sua profissão, os seus recursos, a sua influência, para que a boa mão do Senhor possa estar no meio de pessoas que estão ao nosso redor. E Deus nos fortalece, Deus nos dá disposição. O Salmo 25, 14 diz assim: o Senhor confia os seus segredos a quem? Aqueles que o temem. Sabe essa ideia de, sabe assim, quando uma criança vem falar com você, aí ela fala assim: quero te contar um segredo, aí você abaixa assim, faz assim, ela...
texto bíblico está dizendo que Deus confia os seus segredos àqueles que o... Sabe qual é essa palavra teme no texto de Neemias? Disposição. É a mesma palavra. Deus confia os seus segredos a quem tem disposição de servi-lo e ser resposta dele aonde Deus está nos enviando. Volte para sua casa hoje. Volte ciente de que se lá tem problema, é porque Deus quer te usar como resposta a esse problema. Porque na vida, se a gente não faz parte da solução, a gente faz parte do problema. Volte. Senhor, manda um anjo, manda um pastor, manda alguém. Não, Deus quer usar você. Deus quer usar você. E a única resposta que a gente pode ter para Deus nessa manhã é: eis-me aqui. Lembra de Isaías? Eis-me aqui, amém? Quem Deus vai usar para mudar aonde você está? Você. Pastor, eu não tenho recurso nenhum. Deixa eu te dizer, preste atenção. Se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem tudo o que você precisa para viver a vida que o Senhor quer que você viva. Louvado seja Deus. Neemias tinha algumas dificuldades. A tarefa era muito grandiosa. A tarefa era grande. Naquela época, as pessoas moravam em cima do muro. Imagina, não era um murinho com bloco de 11, bloco de 14, ou talvez um pouco mais caprichado, de 19, né? Não, era um negócio maluco. Era um negócio muito grande. Mas lembre-se. Ele tinha alguns problemas. Tarefa grandiosa, história de derrotas. Há possivelmente 35 anos atrás, Esdras tentou uma inserção, Zorobabel tentou uma inserção e não conseguiu. Por quê? Aquele povo constantemente estava sendo derrotado. A autoestima do povo estava baixa. Eles já não acreditavam no que eles poderiam fazer. E pior, quando isso acontece, a gente se sente o quê? Desanimado. Deixa eu fazer um parêntese aqui, só para a gente entender. Nós queremos ser uma igreja bíblica, teologicamente sadia, nós cremos nos dons espirituais, nós cremos numa celebração contemporânea, animada, nós cremos na palavra, cremos nisso tudo. Então, possivelmente, é pouco provável que a gente vai ter algum ataque quanto à heresia do texto sagrado. Dá para entender isso? É pouco provável. Mas igrejas desse perfil que está nascendo aqui, tem uma arma que Satanás usa no meio do povo. E a arma se chama desânimo. Dá para entender? Desânimo. O povo estava o quê? Desanimado. Ontem tinha gente aqui 10h30 da noite arrumando isso aqui. No outro prédio, o povo fazendo aquilo que estava fazendo, naquele caldeirão humano, ajudando, todo mundo trabalhando. No nosso primeiro encontro, a gente convocou 3 mutirões. No mutirão da quinta já não tinha mais serviço para sexta e sábado. Não deu nem para fazer integração no RH com o povo. Animado. Não perca o ânimo de servir a Jesus. Não perca isso. Josué recebe uma palavra de Deus e diz o seguinte: não fui eu que te ordenei? E Deus disse para Josué que deveria substituir Moisés. Ele diz o seguinte: Josué, seja o quê? Forte e corajoso. Reanime no Senhor, volte para sua casa lá entendendo, seja forte e corajoso, não se apavore, e nem o quê? Desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você aonde você andar. Sabe o que me anima? O que me anima é saber que Deus está presente na minha vida em todos os momentos. Todos os momentos. Ou você acha que eu, como pastor, eu não tenho momentos que eu fico desanimado? Eu fico. Tem momentos que uma tristeza, e aí eu tiro 5 minutos para chorar, contado no relógio.
chorou, enxuga a cara e levanta para pagar as contas. Tem isso, vai ter isso na sua vida. Mas saiba que quando você estiver desanimado, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desespere, porque aonde você for, o Senhor estará com você. Amém? Você não está sozinho, você não está sozinho. Quanto mais perto de Deus, estamos mais querendo servir os outros. Enquanto mais longe de Deus, queremos ser servidos. Então, não se esqueça, tenha disposição. A segunda coisa que eu queria observar com vocês é que Deus promove essa reconstrução, essa restauração, quando a gente busca fortalecimento em Deus. Se a primeira palavra que a gente decorou que é disposição, aquela atitude do coração, a segunda é fortalecer no Senhor. Busque fortalecimento no Senhor. Paulo vai dizer em Efésios 6,10, finalmente fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Olha o que Neemias vai dizer com o povo, capítulo 2, verso não está projetado, é para você acompanhar aí. Neemias disse, então lhe disse, vejam a situação terrível que estamos, Jerusalém em ruína, suas portas foram destruídas, e perceba que ele diz assim, venham, vamos fazer juntos o que tem que fazer, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fique mais nessa situação humilhante. Também temos a consciência, e ele diz ao povo, como Deus tinha sido o quê? Bondoso. Como Deus tinha sido bondoso. Eu cresci em igreja, e tinha um hino que cantava na minha igreja, quando eu era criança, que dizia assim, conta as bênçãos e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Lembra desse hino? Conta as bênçãos. E quando você começar a contar as bênçãos, você vai ficar surpreso o quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, fortaleça em Jesus. Olha o que Paulo vai ensinar em Filipenses capítulo 2, verso 1 a 5. Falando sobre Jesus, vai dizer, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, fortalecidos, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude, não façam nada por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerando os outros superiores a si mesmo. Quem se fortalece no Senhor, não fica preocupado em aparecer, porque quando a gente se fortalece no Senhor, a gente quer que Ele cresça e a gente diminua, é isso que Ele está dizendo. E quem se fortalece no Senhor faz o seguinte, verso 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Por quê? Porque essa foi a atitude de Cristo, seja a atitude de vocês a mesma que foi de Cristo Jesus. E possivelmente na igreja de Filipos tinha gente como na nossa igreja, né? Mas isso é Cristo. Para Cristo é fácil fazer isso, porque Ele é Deus. Aí Paulo faz o seguinte, deixa eu dizer então para vocês o seguinte, verso 19, espero que no Senhor Jesus enviar-lhe Timóteo, brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Agora, olha Timóteo que foi fortalecido no Senhor, qual é a atitude de Timóteo na igreja? Não tenho ninguém que como ele, que tenha interesse sincero, por quê? Um jovem criado pela avó e pela mãe, um pai que não é citado o nome dele na Bíblia, que tinha sérios problemas de saúde, alguns historiadores vão dizer que Timóteo tinha problema de dicção para falar, alguém que não era respeitado em algumas igrejas, porque o porte físico, a aparência dele não era muito boa. Olha o que Paulo diz sobre esse jovem, não tenho ninguém que como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar dos outros. Que Deus nos abençoe, que os nossos valores possam ser valores onde a gente é fortalecido no Senhor. E quando a gente é fortalecido no Senhor, a gente se aproxima das pessoas, não com segundas intenções, mas procurando o bem-estar dos outros.
Amém? Não é um sonho participar de um grupo assim? Onde as pessoas se aproximam da gente, não para ter benefício, mas se aproximam da gente porque nos amam. Sincero interesse pelo bem-estar dos outros. Quando isso acontece? Quando a gente se fortalece na boa mão do Senhor. Pois nem o próprio Filho do Homem veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que Deus nos abençoe nas nossas relações a ter sincero interesse uns pelos outros. Por exemplo, como que isso é mostrado na relação familiar? A Bíblia diz que o aferidor do homem a amar a esposa é o homem que está disposto a se sacrificar como Jesus se sacrificou pela igreja. E como que Jesus se sacrificou pela igreja? Então, minha irmã, se o teu marido um dia falar para você, assim, no momento de briga, falar assim, eu me mato por você, você fala, pelo menos você está cumprindo a Bíblia. Entendeu? Nesse aspecto você está cumprindo a Bíblia. Está entendendo? Uma mulher, abre aspas, uma mulher que é amada como Cristo amou a igreja, ela não tem problema de completar o marido. Por exemplo, eu não tenho problema de me submeter a Deus, porque eu sei que Deus me ama. Dá para entender a lógica? Dá para entender? Tamanho, sincero interesse pelos outros. Quem que tem sincero interesse pelos outros? Quem se fortalece na graça que há em Cristo Jesus. Porque a gente só consegue amar as pessoas de maneira desinteressada quando a gente se fortalece em Jesus. Tem vocês o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Por que Neemias amou? Porque ele se fortaleceu no Senhor. Busque fortalecer no Senhor. E tenha plena consciência daquilo que João 15:15 vai dizer, eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos, e se alguém permanecer em mim ou nele, esse dá muito fruto. E agora ele vai dizer, pois sem mim, vocês não podem o quê? Com Deus a gente pode tudo, sem Deus a gente não pode nada. Nada. Se a primeira palavra que nós decoramos nessa manhã é a ideia de disposição, e a segunda é se fortalecer, eu queria dizer para vocês que nem tudo na nossa vida é um mar de rosas. Estava muito bom, né? Mas Deus promove restauração e recomeço na vida do povo quando a gente resiste às obras do maligno. Porque deixa eu dizer, o fato da gente viver na presença de Deus, fortalecer no Senhor, ter disposição para servir ao Senhor, não nos isenta de sermos atacados, oprimidos. A vida cristã não é uma cúpula. Algumas igrejas vão dizer assim para você, venha para Jesus e vai dar tudo bem na sua vida. Olhe para mim e preste atenção, eu não quero te desanimar. Mas quando a gente segue Jesus, a gente tem lutas. Dá para entender isso? A vida cristã não é uma cúpula. Neemias estava reconstruindo os muros, ele abre mão do seu emprego, ele usa a sua influência, ele faz o que faz, e olha o que acontece, versículo 19 e 20. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, o que eles fizeram? Mas por que zombaram? Neemias estava fazendo alguma coisa errada? Não, ele queria o bem de Jerusalém. Agora, sabe o que é interessante? Que Sambalate, Tobias e Gesem são dos povos vizinhos, eles não se bicavam. Dá para entender quando eu falo não se bicavam? Eles não tinham amizade, mas de repente eles se unem. Sambalate foi o primeiro cara que enviou carta ao rei persa, dizendo que não podia reconstruir os muros, porque se reconstruísse os muros, os judeus iam se rebelar contra Artaxerxes, e se rebelasse contra Artaxerxes, o governo não ia arrecadar imposto, e se você quer deixar um governo bravo, você faz o quê? Não arrecada imposto. Agora, sabe o que é interessante? Tobias, o oficial amonita. Amonita é de um povo chamado Amon. Os moabitas e os amonitas, Moabe e Amon, são frutos da relação sexual de Ló com as suas filhas. Lembra disso? Olha que loucura. O erro de um pai,
O erro de um pai, séculos depois, está trazendo problema para um povo que não fez nada de errado. Perceba que eu e você precisamos tomar cuidado aqui, porque a gente precisa tomar cuidado com as nossas atitudes. Por isso que a gente tem que entender a boa mão de Deus, a bondade do Senhor, fortalecer, entender as situações difíceis. Porque depois de adulto, a nossa fala, as nossas ações, pode prejudicar uma nação. Dá para entender? Já viu alguém assim na presidência da República, que fala alguma coisa e prejudica todo o mercado? Não, né? Aqui é a Suíça. A gente é livre para tomar as decisões que a gente quiser, mas a gente não é livre para escolher as consequências das nossas decisões. Então, por favor, fortaleça-se no poder e na graça de quem? Cristo Jesus. Fortaleça em Cristo. Não é no pastor, não é na última filosofia de vida por aí. Fortaleça a sua vida em Jesus, e saiba que com Jesus você pode fazer as coisas, mas sem Jesus você não pode nada. Aqui, Tobias, ele está arcando com essa consequência de Ló, e Gesem o árabe, souberam disso, eles zombam, eles desprezam. Algumas aplicações, e aí a gente encerra. Cuidado com o coitadismo. Sabe, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou? Eu uso outra música para responder isso. Levanta, sacode a poeira e toca a tua vida. Toca a tua vida. Cuidado com o coitadinho. Você não é coitado, você é filho de Deus, preste atenção nisso. Você não é coitado. Você tem o Espírito Santo de Deus, e pelo fato da gente ter o Espírito Santo de Deus, não quer dizer que a gente não vai ter problemas, não vai ter Sambalat, Tobias, depois eu vou falar um pouco mais sobre esses caras em outra mensagem. Não é porque você é filho de Deus que você não vai ter oposição. Deixa eu te dizer, de cara você que tem o Espírito Santo de Deus, já tem uma oposição, o diabo. E Pedro vai dizer o seguinte, que o diabo anda ao nosso derredor, com um buquê de flor, é isso que ele diz? Ele anda como? Leão. Como um leão. Em nome de Jesus, nessa manhã, fecha as brechas na sua vida de possibilidades de Satanás te acusar e de pecados não confessados. Volta para Jesus. Viva de tal maneira que Satanás, se quiser te atacar, ele vai ter que mentir. Tenha o hábito de todo dia confessar pecados diante de Deus. Todo dia de manhã eu oro, leio a Bíblia, eu ajoelho diante de Deus e eu digo assim para Deus, eu lembro de alguns pecados, e eu confesso a Deus, e eu peço para o Espírito Santo de Deus, me faça lembrar daquilo que eu não estou lembrando, para que eu possa andar diante do Senhor com mãos limpas. Amém? Dá para entender? E você sabe o que é lindo? Quando a gente confessa, Deus perdoa. Deus perdoa. O fato da gente servir a Deus não quer dizer que a gente não vai ter problema. Mas não se surpreenda com a perseguição, não se surpreenda, porque sabe uma coisa que é pouco falado nas igrejas, que um dos aferidores de que nós andamos na vontade de Deus é a perseguição. Bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos, injuriados, insultados pelo meu nome, porque é grande o vosso galardão que está no céu. Lembra de Mateus? Faz parte. Talvez alguns de nós não vamos ganhar tanto dinheiro no mercado, talvez o nosso business não vai dar muito dinheiro, sabe por quê? Porque talvez a gente vai ter que fazer coisa errada, e aí a gente vai optar a servir a Deus do que fazer coisa errada, e aí talvez a nossa renda caia um pouco, mas a gente sabe que Deus toma conta de nós, e não vai faltar nada na nossa casa. Talvez a gente não vai ter aquele carro, mas a gente vai ter um carro que Deus nos deu, porque aquele é honrado, e foi Deus que deu, a boa mão de Deus é conosco, e a gente não precisa da bênção de Satanás para viver. Perseguição produz perseverança, Paulo vai dizer em Romanos. E também Pedro vai dizer que a perseguição é uma oportunidade de testemunho. Pedro vai dizer assim, responder à razão da nossa fé quando a gente é perseguido.
Sabe por quê? A gente gosta muito de dizer o seguinte: se Deus é por nós, quem será? Mas deixa eu mudar essa moeda. Se Deus é contra nós, quem será? Lide com a perseguição com as ferramentas de Deus. Porque quando a gente lida com isso, com as perseguições, com as lutas, com as ferramentas de Deus, é Deus que vai guerrear as nossas guerras. Amém? Encerro com uma história que talvez você já ouviu. Se já ouviu, ouça de novo. Cito de novo Rubem Alves. Rubem Alves tem uma crônica que ele diz assim. O nome dessa crônica é Piruá. Você sabe o que é piruá? Você que é mais novo, você não sabe disso. Antigamente, a gente, para fazer pipoca, a gente fazia na panela. Lembra disso? Lembra na panela? Na panela? É? E quando a gente fazia na panela, sobravam uns milhos que não estouravam. Você lembra disso? Ficava no fundo da panela? Aquele milho é chamado de piruá. Eu tenho uma prova de piruá, depois eu mostro. A pipoca, ela recebe o aquecimento, ela aquece, e ela vira aquela flor bonita, depois de ser aquecida. Mas ela só vira a flor bonita depois que ela é? Alguns milhos resistem à temperatura e não estouram. Pipoca é a alegria das crianças. O piruá serve para gente curiosa igual eu, ficar colocando na boca, mastigando e quebrando o dente. Quando a gente está debaixo de temperatura alta, a gente vira pipoca para agradar as crianças ou a gente quebra o dente dos outros? Que Deus nos abençoe a nos fortalecer no Senhor, a ter disposição no Senhor. E quando perseguido, entender que as armas para a perseguição é as armas que Deus nos colocou e não que a gente quer fazer. Porque o que Deus quer que a gente faça, na linguagem do Rubem Alves, é a alegria das crianças sendo pipoca e não quebrando o dente dos outros. Bem-vindo à reconstrução dos muros. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame graça sobre nós. Tenha disposição, fortaleça-se no Senhor, mas entenda, por favor, que a gente resiste às obras do maligno com as armas que Deus nos dá e não com aquelas que a gente quer manusear. Que Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor, o pessoal do louvor vai louvar. Vamos ficar em pé e vamos cantar ao Senhor.